É isso, meus amigos, minhas amigas, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez para mais um vídeo e dessa vez vou falar da década de 1990. Eu havia prometido a vocês fazer um vídeo só a respeito dessa década, mas vai ser complicado porque é muito assunto, então eu vou dividir em duas partes, né? O vídeo o próximo, que é o que eu estou gravando, 12, vai ser uma parte específica da década de 1990 e o outro seguinte, que vai ser no outro domingo, que vai ser o vídeo 13, será um outro episódio a respeito também da década de 90 com outras informações para vocês. Tá bom? Então vamos lá para mais um vídeo. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Visão Ufológica. Falaremos sobre ufologia e temas correlatos. E não se esqueçam de se inscrever, acionar o sininho, compartilhar e deixar seu like. Obrigado. Para falar no momento da década de 1990, eu vou ter que retroagir um pouquinho e dizer para vocês que nos encontros mensais do Cisne, né, do grupo da amiga Irene Granck, havia uma pessoa que frequentava lá que eu conheci na década de 1980. 80 e alguma coisa que eu não vou lembrar agora aqui para mencionar aqui para vocês. Que é a doutora Gilda Moura, que a maioria de vocês provavelmente conhece, né? Autoridade em abdução, escritora, pesquisadora, psicóloga, hipnóloga, enfim. Só que naquela época ela ainda não fazia esse tipo de coisa, tá? Ela não tinha ainda entrado realmente na pesquisa ufológica. E ela, inclusive, costuma dizer abertamente isso, que eu fui a pessoa que tirou o medo dela de abdução, de abduzido, desse tipo de coisa, porque eu fui o primeiro a ser hipnotizado pela Gilda com esse tipo de sintoma, e que ela teve a gentileza de ajudar, tá? E ela realmente me ajudou, mas eu vou explicar isso tudo direitinho para vocês. Bem, então, é assim, conheci a doutora Gilda, a amiga Gilda, no grupo Cisne da amiga Irene, né, na década de 1980. Em 1993 ou 94, não me recordo muito bem, foi o lançamento do livro da Irene sobre ufologia aqui no Brasil, né? E fomos todos convidados e prestigiar a Irene em Ipanema, onde foi o lançamento do livro. Eu vou deixar aqui a capa do livro para vocês verem. E lá reencontrei a Gilda, porque eu já há algum tempo não estava indo às reuniões do CISG, por motivos da vida, né? Acontece. Com a sensibilidade que ela tem e com o conhecimento como psicóloga também, ela percebeu em mim algumas coisas que não estavam indo bem, né? E ali, naquele momento, na despedida, após o lançamento do livro da Irene, ela me questionou sobre isso e me perguntou se eu gostaria de fazer um trabalho de hipnose com ela, possivelmente, porque ela estava sentindo que estava uma coisa muito pesada para mim, estava ruim, não estava bacana, não estava equilibrado. E eu realmente estava precisando agradecer a Gilda e aceitei o convite. Aí ela me passou o endereço dela e, como combinado depois, eu fui até o consultório dela. E ali fizemos, não me lembro se duas ou três regressões, mais ou menos, mas foi interessante, e isso ela lembra sempre, e eu também lembro, porque nas regressões aconteceram alguns fenômenos pela expansão da energia, em que eu fiquei no momento da hipnose. Ela perdeu dois gravadores, né? Gravador tipo repórter, gravador com fitinha, né? Que, como havia antigamente. Esses dois gravadores quebraram, tá? Com a expansão da energia, da minha energia, vamos dizer assim, do ambiente ali, na hora da hipnose.
E outro detalhe interessante que ela comenta é que as fitas tocavam ao contrário depois. Então, mesmo tirando a fita do gravador quebrado e colocando num outro que estaria bom, que estava bom, a fita tocava sentido contrário. Isso eu achei muito interessante, porque não é uma coisa costumeira, certo? Então, isso ficou bem marcado para mim, né? E para ela também. Ela lembra sempre esse detalhe, né? Bom, a Gilda sempre foi muito ligada ao Dr. John Mack. Dr. John Mack, um grande ufólogo, pesquisador, mas antes de mais nada, um psiquiatra, PhD, da Harvard, nos Estados Unidos, né? E ele lá tinha uma equipe de pesquisa, de ciência, neurociência, enfim, psiquiatria. E lá ele conseguiu, então, um aval e condições financeiras para fazer uma pesquisa. E essa pesquisa seria em vários países, né? Não seria especificamente nos Estados Unidos, muito menos dentro da Harvard, né? Seriam equipes que ele ia formar entre a equipe dele, e essas equipes iriam correr vários lugares pré-determinados, enfim, tudo muito bem agendado, muito bem feito. E a Gilda, como amiga dele, ficou com a parte do Brasil, onde ela fez o convite, digamos assim, a pessoas que tinham paranormalidade, contatos extraterrestres, ou eram médiums, né? Médiums de curadores, médios de cura. E assim foi feito. Então, para cá foi enviado o Dr. Norman, também PhD em psiquiatria, amigo da Gilda e obviamente da equipe do Dr. John Mack. E aqui eles organizaram um trabalho de mapeamento cerebral. Qual era o objetivo da pesquisa? O objetivo da pesquisa é assim: pegar todos os médiums possíveis de incorporação ou de mediunidade de cura, etc., e pegar também todos os contatados, abduzidos possíveis que faziam canalização, né? Então, o objetivo era saber se canalização e mediunidade eram exatamente a mesma coisa ou não. Esse era o objetivo da pesquisa, né? Se uma coisa seria diferente da outra e em que áreas do cérebro, se fossem diferentes, seriam afetadas pelo médium ou pelo canalizador, né? Se havia alguma diferença. Então foi feito isso com várias pessoas e a Gilda, por me conhecer, enfim, pelo convívio, fez a gentileza de me convidar se eu queria participar para os testes, né? E eu aceitei, né? Eu aceitei e fui fazer o teste. É um teste demorado, você usa uma touca na cabeça, com vários furos onde são presos eletrodos, um por um. Enfim, é uma coisa demorada, cansativa tal. E depois, então, da máquina ligada a um computador, né, específico, com um programa específico, fazer esse mapeamento através de exercícios e técnicas e respostas sobre canalizações, sobre diversas coisas que iam sendo colocadas ali num banco de dados, também visuais, né, de como o cérebro se comportava naqueles momentos. Isso foi feito, então, com várias pessoas, eu também fiz, o meu amigo Jorge também aceitou, Helder estava afastado completamente. Então fizemos, né? Fizemos os testes e essa pesquisa finalizou com uma coisa muito interessante que eu vou colocar aqui para vocês. O resultado foi muito interessante. As pessoas, médiums de incorporação e de cirurgias espirituais, de curas espirituais, quando incorporadas ou trabalhando com isso,
elas faziam ativação de frequência alta nos temporais, tá? Então, você via no mapeamento cerebral que o que focava, o que iluminava naquele momento e a frequência alta eram os temporais. Já os canalizadores de extraterrestres, quando estavam canalizando, não usavam os temporais. O que acendia e que fazia frequência alta era o frontal, ok? E com isso foi comprovado e finalizada a pesquisa de que canalização é completamente diferente de incorporação e de mediunidade. Então, isso foi interessante. Foi interessante para mim, que estava dentro dessa história toda, né, há muitos anos. Então, eu gostaria de saber realmente, até porque a gente, às vezes, sabe, às vezes passa pela cabeça da gente, será que isso está acontecendo mesmo? Então, é bom quando vem um pesquisador, ainda mais do quilate, do Dr. Norman, PhD em psiquiatria, com equipamento espetacular. Aquilo vir até nós e nos possibilitar de saber o que está acontecendo com a gente, se é verdade ou mentira, ou se é, como a gente diz aqui no Brasil, viagem na maionese, é muito importante. Eu sempre que tive esses convites, eu nunca me neguei a me submeter a esse tipo de pesquisa, porque é de grande valia para mim mesmo, entende? Então, foi muito interessante esse trabalho feito pelo Dr. John Mack. Bom, no grupo da Gilda, ou seja, a Gilda tinha um grupo de pesquisa, de trabalho, que também, como o da Irene, só que com foco mais na paranormalidade e outras coisas do que a ufologia em si, faziam um trabalho e tinham reuniões, né, específicas por mês, se não me engano, e eu participei de algumas dessas reuniões. E numa dessas reuniões eu conheci um senhor espetacular, já não está mais aqui entre a gente fisicamente, que foi o senhor José Carlos. O senhor José Carlos era, era um camarada assim impressionante, de uma sensibilidade incrível e de muito conhecimento, muito. Tinha um trabalho incrível, muito conhecimento e fazia parte do grupo de pesquisa da Gilda, né? E ele era Rosa Cruz, ele tinha toda uma bagagem diferenciada. E eu me tornei amigo dele, nos tornamos amigos, e a partir daí ele me apresentou a família dele. O filho deles, também de nome José Carlos, se tornou meu amigo, né, que bate mais ou menos a idade comigo, acho que é um pouco mais novo. E a filha dele também. Então, todos eles, a esposa, todos eles gostavam muito do assunto ufologia. Enfim, eu fui dezenas, centenas de vezes à casa do seu José Carlos, do meu amigo José Carlos, e do filho, da esposa, da filha e tal. Conversamos muito, ficamos amigos mesmo, entendeu? E uma certa vez, o seu José Carlos falou para mim de uma moça chamada Noêmia, que era amiga do filho e da filha dele. Ele conhecia também ela. Mas o filho e a filha é que frequentavam as reuniões que essa moça, chamada Noêmia, promovia na casa dela. E aprendiam muito, era muito interessante, porque ela tinha canalizações de algumas consciências e que ensinavam muitas coisas. Eu achei aquilo muito interessante. E ele falou para mim: eu gostaria muito que a Noêmia te conhecesse e gostaria muito que você conhecesse a Noêmia. Eu falei: olha, não vai faltar oportunidade, isso provavelmente vai acontecer em breve. Enfim, o tempo passou, não muito tempo, pouco tempo, e houve então um convite para o Jorge participar também da mesma pesquisa. Aí eu digo para o Jorge: Jorge, vai ser dia tal em que lugar? Lá na casa da Gilda? Ele falou: não, 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 dessa vez vai ser na casa de um amigo dela, numa cobertura em tal lugar, e eu vou estar lá, vamos lá comigo? Eu falei: vamos lá, vamos lá. E eu fui. Chegando lá, estava o Jorge sentado no sofá esperando a vez dele de ser pesquisado, e estava o senhor José Carlos, estava lá, e se não me engano o filho também, o José Carlos, Gilda, mais um amigo, dono do apartamento, mais o Norman, Dr. Norman,
equipamento todo ligado, e tinha uma pessoa sendo colocada em teste. Eu fiquei olhando aquela moça e tal. Quando acabou o teste, que demorou um bocado, ela saiu para dar lugar para o Jorge fazer o teste dele. E ela sentou do meu lado, olhou, sorriu. E o seu José Carlos falou: Marco, essa aqui é que é a Noêmia. Noêmia, esse aqui é o Marco, que eu falo tanto para você também. Aí nos apresentamos, nos cumprimentamos e tal. E ficamos ali esperando o teste do Jorge terminar, coisa e tal. Terminado o teste do Jorge, fomos todo mundo embora, né? E lá embaixo do edifício, quando a gente desceu, meu carro estava estacionado, Noêmia quis falar comigo. Me chamou assim, um pouquinho separado, e veio falar comigo. Só que quando veio falar comigo, ela falou: Marco, tem uma pessoa que quer falar com você. E aí ela mudou completamente as feições dela, a voz dela, que era uma vozinha muito fina, delicada, parecia uma voz até de criança, tá? De uma menininha. Era uma voz muito delicada. Passou a ter uma voz muito poderosa, muito grave, de homem, né? E falou assim comigo: Prazer, Marco Antônio, tal. Eu falei: Quem é você? E ele me disse quem era e agradeceu por eu ter ido, tal. Aí eu perguntei: por que que a Noêmia, já que ela tem um trabalho tão incrível, tão espetacular, por que que a Noêmia está se submetendo a um teste desse? Ela precisa se submeter a isso? Aí ele falou assim para mim: não, a Noêmia não veio aqui para se submeter a um teste. O teste foi só uma maneira dela encontrar contigo pessoalmente. Eu falei: bom, se ela não veio fazer o teste porque não precisava, então como assim encontrar comigo? Aí ele vira para mim e me diz o seguinte: nós viemos resgatar o senhor. E aquilo me impactou. Tanto é que eu não esqueço. Hoje eu entendo o que ele quis dizer com resgate. E assim foi, né? Comecei, depois de um certo tempo, frequentar a casa da Noêmia, e isso eu vou falar no próximo episódio para vocês. Mas vamos continuar aqui com o que eu estava falando para vocês. Eu, depois de um certo tempo, recebi um novo convite da Gilda, porque o Dr. Norman havia feito um projeto de um documentário chamado Taken, Levados, em português, né? Não é o Taken, a série que passou, que é espetacular, que é do Spielberg, e é uma série, com 10 episódios de 1 hora cada um. Não, não é, não confunda, tá? É um documentário chamado Taken, que era vendido, depois que foi traduzido, legendado, melhor dizendo, ele era vendido pela revista UFO. Eu não sei como é que ficou isso, se ainda tem esse documentário lá. E é um documentário onde uma equipe, meu cinegrafista, diretora do filme, etc., viajavam pelo mundo com o propósito de entrevistar contatados, abduzidos, etc. E aí a Gilda me convidou, falou: Marcos, quer participar desse outro trabalho do Dr. John Mack? Eu falei: sim, claro que eu quero. E assim foi feito. Então tivemos um primeiro encontro num bar na Avenida Atlântica, de frente ao mar, onde eu conheci então a diretora americana, né? Estava no Brasil, estava no Rio de Janeiro, e conheci também o cinegrafista dela, tal. E no meio da conversa eu falo sobre a Snuka. E ele toma um susto, fala Snuka, e pergunta para mim: como é essa Snuka? Eu falo para ele. Ele falou: Snuka mesmo? Eu falei: é Snuka. Ele arregala o olho e fala assim: nós viemos agora de um país tal, que eu não me lembro, e conhecemos um senhor lá que tem contato com uma Snuka. Falei: mais uma confirmação para mim de toda a veracidade da história que havia acontecido comigo naquela época, em 79, com a minha namorada na época, a Sandra. Então ele conhecia uma Snuka que fazia contato com uma pessoa em outro país naquele momento. Bem, marcamos aqui em casa. Eles vieram fazer as filmagens aqui, fizeram
me entrevistaram, fizeram as filmagens, ok. E esse DVD foi lançado, tá? Eu estou lá fazendo parte desse DVD chamado Taken, que é um documentário, como eu disse, e não a série do Spielberg, por favor. Então é isso, eu sou muito grato a Gilda por ter percebido o meu problema, ter feito o convite no dia do lançamento do livro da Irene, para que eu fosse até a casa dela, o consultório, para que eu fosse submetido à hipnose. Ela falou que me ajudaria, possivelmente a hipnose me ajudaria a ultrapassar aquele momento, e de fato aconteceu, e os fenômenos também aconteceram, né? Então você vê que isso desencadeou uma amizade que me levou a fazer os testes, que me levou a conhecer o Zé Carlos, que me levou a conhecer a Noêmia, que me fez frequentar as reuniões da Noêmia, que eu vou contar para vocês depois, e que depois resultou num documentário do Dr. John Mack também, em que eu tive a oportunidade e a felicidade de fazer parte. É isso, gente. É isso que eu queria contar para vocês nesse episódio de número 12, um episódio rápido para contar mais ou menos um panorama da década de 1990. Mas não se enganem, não parou aí, tem muito mais coisa. Eu vou contar no próximo episódio para vocês. Agradeço muito a presença de todos vocês aqui mais uma vez. Peço que vocês deixem os comentários. Eu gosto muito de ler a opinião de vocês, os comentários de vocês. Eu respondo todo mundo, tá? À medida do possível, não no mesmo dia em que o vídeo é lançado, né? Colocado no ar. Mas assim, no dia seguinte, a partir dali, naquela semana, eu costumo responder todo mundo, né? E as que ficam ficando para trás com o tempo, porque nem todo mundo assiste no dia da estreia desse vídeo, eu vou também continuando a responder e cada vez eu vou dando uma olhadinha. Tem muitos que eu respondi essa semana, que são lá do primeiro, segundo, terceiro episódio, ou seja, já estamos indo para o número 12, então faz muito tempo. Então, mais uma vez, obrigado. Obrigado por me acompanharem, por aceitarem a minha história, por me darem essa credibilidade e me darem esse espaço na vida de vocês para contar tudo isso. E nos vemos então na próxima parte, no próximo episódio, também sobre a década de 1990. Obrigado. Fiquem com Deus.